Sejam muito bem-vindos a mais um Ask Talks. Eu sou o Rafael Nunes, faço parte do time de marketing da Ask Brasil. Hoje, para enriquecer ainda mais o nosso episódio, eu conto com duas ilustres presenças aqui com a gente. Com a Jaine Marques, faz parte do nosso time de negócios. Seja muito bem-vinda, Jaine. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Nada. E também com Lucas Mendonça, nosso coordenador de desenvolvimento. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Lucas. Rafa. Para você que ainda não nos conhece, nós somos desenvolvedores da plataforma Omnichannel AskSac, que conta com mais de 20 canais integrados, bots cognitivos, fluxos de atendimento e, claro, inteligências artificiais. E você vai saber um pouco mais agora sobre desvendando a inteligência artificial no WhatsApp. Como ela revoluciona a experiência conversacional. E você vai acompanhar tudo isso logo após a vinheta. Vamos entender um pouco agora como que a inteligência artificial, munida com um dos principais canais de atendimento, que é o WhatsApp, pode revolucionar a experiência do cliente. Para começar com esse tema, eu gostaria de iniciar por você. Jaine, conta pra gente o que é a inteligência artificial e como que ela pode, ali, de fato, transformar a comunicação com o cliente. Bom, Rafa, para dar um contexto geral, né, a inteligência artificial, que a gente comumente chama de IA, né? Hoje, no nosso dia a dia, a gente só ouve esse termo, basicamente. A IA, ela é uma tecnologia que permite que máquinas desenvolvam atividades que, naturalmente, são atividades de humanos, de pessoas. Então, atividades como aprendizagem, raciocínio, tomada de decisão, são coisas que a IA pode fazer, imitando, de fato, o que o ser humano pode fazer também, né? E hoje, na experiência conversacional ali, como que a IA pode agregar? O primeiro ponto que a gente tem que trazer é o fato de que ela atende os clientes 24/7. Então, são todos os dias da semana, 24 horas por dia de atendimento automático. E isso auxilia muito o dia a dia da operação, ajuda muito as empresas a conseguirem lidar com o fluxo de atendimento, mesmo fora de horário comercial ou em dias que não são úteis. Então, esse seria o ponto principal. Além disso, a gente tem também toda a questão de análise que a IA faz, né? De análise de sentimento, de sugestão de vendas, baseado ali em histórico de compras e todo o comportamento do usuário. Excelente, muito bacana, Jaine. Lucas, e agora conta pra gente ali quais que são as principais funcionalidades dos bots com IA dentro da experiência do cliente. Então, quando a gente pensa em IA e unido aí ao tema WhatsApp, né, a gente pensa primeiro nas conversas, né, na automação dessas conversas, é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Então, assim, agora já trazendo para o contexto do AskSac, né, que é a nossa plataforma, dentro do AskSac, quando a gente fala da conversa propriamente, né, e só para lembrar que a gente é um parceiro oficial da Meta, né, então, para quem usa o WhatsApp, né, para as empresas que usam o WhatsApp, a gente é parceiro oficial, então a gente tem alguns recursos aí à frente já, né, exclusivos aí do WhatsApp também. Mas assim, dentro do contexto da conversa do WhatsApp com o IA, a gente tem a parte de fluxo automático, que o cliente consegue ali integrar a IA de modo tanto para fazer uma análise dessas mensagens que vão chegando ali no WhatsApp, e a partir dessa análise, o cliente pode configurar de uma forma que ele altere ali os caminhos de acordo com essas mensagens. Então, por exemplo, se o cliente mandou uma mensagem A, ele vai para um caminho, se for uma mensagem B, pode ir para outro caminho, de acordo com o que a IA analisou ali, né? Então, de acordo com a estratégia do cliente dessa empresa. Além disso, né, também ainda dentro do contexto do AskSac, a gente tem outros benefícios também de integração. Hoje a gente tem integração com as principais, as mais conhecidas do mercado, né, que é o ChatGPT, o Gemini, a DeepSeek também, entre outras, né? A gente já tem essas integrações aí e o cliente ele consegue utilizar isso não só dentro das conversas, mas o administrador também ele consegue, por exemplo, utilizar recursos como resumo de atendimento. Então ele pode acessar um atendimento e ver o que que aconteceu naquele atendimento de uma forma bem prática ali, né? Além disso, tem a avaliação do atendimento, que é um recurso bem interessante, né? Que ele consegue também avaliar o atendimento tanto humano como automático e, inclusive, ver relatórios, né, sobre isso. Ele consegue ver ali, por exemplo, a média de notas desses atendimentos e, a partir dessas notas, ele consegue também fazer uma melhoria contínua nessa experiência do cliente, né, no atendimento automático com IA. E
Por último, a gente tem também a parte do copiloto. O que que é o copiloto ou copilot, né? A gente tem o atendente humano, assim como a gente tem no AskSac o atendimento automático, a gente tem essa possibilidade também do atendimento humano, que ele tem um painel próprio ali, onde ele atende não só o WhatsApp, né, mas outros canais também. Ele consegue utilizar a IA com esse copiloto no sentido de melhorar a mensagem que ele vai retornar ali para o cliente. Então, por exemplo, ele está digitando uma mensagem, ele pode utilizar um prompt ali que foi configurado e definido pelos administradores, né? Para melhorar esse texto, para tornar esse texto, por exemplo, mais acolhedor, ou outras formas também. Ele pode, inclusive, para as mensagens que ele recebe ali naquele atendimento, ele pode marcar as mensagens e falar, eu quero um resumo desse atendimento, né? Numa transferência, por exemplo, de atendimento de um humano para o outro ali, pode acontecer muito isso, né? Então, deixa eu ver o contexto aqui desse atendimento para eu dar uma continuidade aqui nesse atendimento. Ele pode selecionar para uma tradução também, inclusive, né? Então, isso vai auxiliar muito a otimizar esse atendimento e tornar também, né, se for utilizado da maneira certa, pode tornar mais acolhedor ainda esse atendimento pelo humano também. Excelente, Lucas. A gente vê que existe muitas possibilidades com a inteligência artificial e, claro, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente entender o caminho certo, o canal certo, a forma certa de aplicar ali dentro do negócio. Lucas, você citou também sobre a plataforma. Hoje, dentro do AskSac, existem outros recursos da inteligência artificial que pode contribuir ali para um atendimento automático mais dinâmico, como o uso de voz, por exemplo? A gente já existe, na verdade, dentro do AskSac, né, dentro desse contexto do AskSac ainda, a gente já tem algumas integrações relacionadas à transcrição de voz para texto e texto para voz. A gente já existia com outras integrações anteriores, né? E recentemente a gente incluiu a integração do ChatGPT também. Então, como que pode ser utilizada essa integração de transcrição de voz para texto e texto para voz? Dentro do Flow, né, do nosso fluxo automático, o cliente pode configurar, por exemplo, para que toda mensagem que chegar do contato no formato de voz, eu quero responder também no formato de voz. Ele pode configurar isso se ele quiser, mas ele tem essa liberdade de escolher, em um ponto do fluxo automático, eu quero que responda em voz, né, sempre. Ele pode selecionar da forma que ele quiser, né, da forma que ele preferir, que for legal para o negócio dele ali, né, para o contexto dele. E por último, nessa parte de voz também, a gente teve recentemente um lançamento aí, referente à transcrição de áudio das mensagens que chegam ali também. Então, por exemplo, para o atendente humano, né? Ele consegue agora clicar em um botão transcrever, quando chegou uma mensagem de áudio, ele consegue transcrever e ver esse texto ali, né? Essa conversão do áudio para o texto. Então, isso facilita e otimiza esse atendimento ali também, porque o que acontece, né? Muitas vezes o atendente está ali com vários atendimentos em paralelo, né? E as empresas elas querem atender o mais rápido possível a maior parte dos clientes, né? Quanto mais clientes atender, melhor. Então ali ele consegue otimizar esse tempo, em vez dele ter que ouvir aquele áudio, às vezes o cliente manda áudios maiores também, então ele consegue com essa transcrição, que inclusive tem essa parte do GPT, né? Inclusive ele tem esse vínculo com o GPT, essa integração do GPT, mas outras integrações anteriores que já existiam também. Então, é uma mão na roda isso aí também, né? Essa parte da Certeza. transcrição, o administrador também consegue ver essa transcrição, né? Para facilitar para ele durante as análises dos atendimentos, né? Então, tem essas duas coisas aí bem legais aí. Excelente, Lucas. Muito obrigado. Jaine, conta pra gente, hoje de que forma que a gente consegue personalizar a experiência conversacional com os clientes dentro do WhatsApp? Que a gente vê que é um canal que se utiliza Sim. muito ali no Brasil e no mundo, mas como que eu consigo trazer isso mais íntimo pro meu cliente? Eu acho que a IA hoje, ela é uma ferramenta fundamental para essa parte de personalização. Justamente por ser uma ferramenta que é muito ampla e que tem muitos mecanismos dentro dela que a gente pode explorar no atendimento, a gente consegue usar a IA de diversas formas mesmo para facilitar o atendimento no nosso dia a dia. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre linguagem natural. Hoje, a grande maioria das empresas já está habituada com os bots de cognição e com os fluxos automáticos de atendimento. Isso já é uma tecnologia que a gente tem há alguns anos, né, Lucas? Então, as empresas já estão mais acostumadas.
Só que a IA, ela é uma novidade. E o que que a IA tem de diferente ali do bot de cognição e do fluxo de atendimento? Ela, de fato, é inteligente. Quanto mais informação ela recebe, mais ela aprende, mais inteligente ela fica. Então, quanto mais você alimenta ela, quanto maior o banco de dados que você fornece para essa IA, mais ela entende e melhor ela vai conseguir atender os seus clientes. Então, a linguagem natural, ela vem ali já nesse contexto de pegar essas informações que ela consegue, né, que ela capta dentro dos atendimentos, e ela interage com o contato de uma forma extremamente humana, extremamente natural. Tem muitos atendimentos que, se você olha o histórico, às vezes o contato nem sabe que ele está conversando com a IA. Aí ele acha que ele está sendo atendido por um humano e isso passa batido, porque a IA ela é preparada para isso. Então, a linguagem natural é um ponto muito importante. A segunda coisa seria referente ao histórico de pesquisa. Porque, conforme eu disse, a IA ela fica mais inteligente a cada momento que passa e a cada mensagem que o usuário manda. Então, ela vai aprendendo sobre o histórico de compra desse contato, ela entende sobre as preferências dele, sobre as coisas que ele consome, sobre o que ele não gosta. Então, ela de fato cria um perfil para esse contato, o que ajuda nas próximas etapas, que são justamente ali a sugestão de compra, ali baseado no histórico. Ela pode também entender as coisas que você compra, o seu histórico de compra mesmo, e te mandar sugestões. Ela pode te mandar outras opções que talvez se adequem a coisas que você já comprou. Então, ali, o cross-sell, o upsell mesmo, que a gente entra um pouco mais nessa parte, a IA, ela trabalha muito bem nisso. Ela consegue identificar esses pontos, fazer sugestões de melhoria. Então, ela entra muito nisso. Outra questão seria a análise de sentimento, que é muito legal. Para mim, é um dos pontos mais interessantes da IA, que ela de fato entende o atendimento, ela entende o comportamento do usuário. Então, conforme as mensagens que ele vai mandando, a IA ela entende se o seu usuário está chateado, se ele está satisfeito, se faltou alguma coisa, se por alguma razão ele está saindo desse atendimento sem o problema dele resolvido. Então, tudo isso a IA consegue entender. E ela usa isso para melhorar a forma com que ela se comunica com o usuário. Então, se ela percebe, por exemplo, que o meu contato tá triste, ele entrou em contato comigo porque ele tá insatisfeito, ele não gostou do atendimento que ele recebeu, a IA vai entender isso e ela vai conversar com ele em uma linguagem que vai acalmá-lo, que vai pelo menos mostrar a ele que o sentimento dele está sendo validado. E isso é muito legal, porque às vezes até o próprio humano não tem esse toque. Muitos atendentes, eles, justamente pelo automático do dia a dia, de estar ali dia após dia atendendo vários contatos ao mesmo tempo, ou estar com múltiplos atendimentos em tela, eles não têm esse toque que a IA vai ter, de entender de fato qual que é o sentimento que o contato tem, se ele está satisfeito ou não. Então, essa parte de análise de sentimentos também é um tópico muito legal. Essa questão de sugestão de produtos e de serviços também, a gente pode ver que a IA, ela de fato pega o histórico, né, de pesquisa, então, ela volta muito nisso, nas coisas que o usuário consome. Ainda mais se ela tiver uma base grande, né? Se ela já está trabalhando há muito tempo, se ela tem histórico de atendimentos passados. E o último ponto que eu quero trazer é sobre a parte da automação junto com o atendimento humano. Porque a IA, ela entende o momento que ela precisa parar de atuar. Ela sabe até que ponto ela consegue ir. E se ela vê que para ela já não dá mais e que a partir daquele momento o atendimento precisa de fato de um humano, ela faz o transbordo. Então ela entende que ela não consegue mais atuar ali, manda o atendimento para o humano e aí o atendente consegue de fato concluir o atendimento de acordo com a necessidade do usuário. Bacana, muito bacana, Jane. E, Lucas, a gente falou de diversas funcionalidades, diversos avanços com a IA. Conta pra gente quais os tipos de empresas que podem se beneficiar da utilização da inteligência artificial ali dentro do canal WhatsApp. Qualquer empresa, Rafa. Eu acho que hoje em dia muito se fala em IA, né? As empresas todas, elas podem utilizar desses benefícios, né, da IA, não só no atendimento, mas aqui a gente está falando de atendimento especificamente, né? E no WhatsApp, eles conseguem sim utilizar e ter um resultado bacana aí com essa utilização. Seja empresa de varejo, e-commerce, tecnologia, hotelaria, saúde, educação. Eu falo isso com base até nos nossos clientes, né, que utilizam o AskSac, que a gente sabe que tem resultados, temos cases de sucesso aí, né? Então, a gente sabe que não somente pelo uso da IA, mas com a nossa plataforma, com os recursos que a gente tem, inclusive da IA, o cliente tem muito resultado, né? E quais que são esses resultados, né? Até a Jaine já comentou aqui bastante, né, desses benefícios, mas é a questão do atendimento mais ágil, né, o atendimento mais eficiente, uma redução do tempo de espera, porque se o cliente consegue, com a IA, ter melhores retornos, né,
como a Jaine falou, né? Às vezes ele nem sabe às vezes ele pensa que é um humano que está ali, porque ele está sendo bem atendido, né? Então, Sim. ele não precisa ir para uma fila de espera para ser atendido por um humano, porque a IA vai estar capacitada para isso, né? Então, eu acredito que aí com a AskSAC, né? Com o Plus aí, que as funcionalidades que o AskSAC tem, inclusive para o administrador, ele consegue, inclusive, fazer uma análise melhor, né, do quanto a IA está ajudando de fato e os gaps também possíveis, porque ele pode, a partir dessa análise que o AskSAC proporciona, ele pode melhorar cada vez mais esse uso da IA, né, e ele vai entendendo o que é a real necessidade daquele cliente e fazendo essa melhoria contínua nessa experiência do cliente para essa empresa. Então, assim, vale para qualquer empresa que tenha esse desejo, né, de melhorar a comunicação e manter essa boa comunicação com o cliente. Excelente, Lucas. E hoje, quais são os desafios que essas empresas teriam para conseguir implementar a IA dentro da sua jornada de conversa? Então, muito se fala dos benefícios da IA, né? A gente só aqui já falou vários, né? Eu acho que muita gente conhece bastante. A gente tem alguns pequenos desafios ainda, né? Eu acho que um deles que a gente pode citar seria como a gente pode garantir que, de fato, o atendimento não vai soar frio, né? Soar robótico, né? Até a Jaine comentou aqui que a gente consegue uma linguagem natural, né? E tudo mais. Mas, mesmo assim, é necessário, né? Que se tenha um ajuste ali ideal dessa IA para que ela trabalhe dessa forma, com uma linguagem mais natural de fato, para que não soe robótico e para justamente ficar dessa forma que a Jaine também comentou, que é mais próximo do humano possível, né? Então, assim, tem como ajustar essa IA, né? Configurar essa IA da forma, para ela trabalhar dessa forma mesmo. Inclusive, porque a gente não sabe como que vai estar o humor de cada cliente ali. Às vezes, aquele cliente, ele entrou em contato e ele precisa de um atendimento com uma maior sensibilidade ali, com maior acolhimento. Então, a IA, ela consegue reconhecer isso, esse sentimento, o humor do cliente ali e atendê-lo da melhor forma, né? Então, tem esse desafio ainda, né? Por mais que já esteja bem avançada essa parte da Sim. IA, mas o outro que eu posso citar também seria uma possível limitação de conhecimento dessa parte da IA. Porque muitas empresas, elas querem aplicar, porque é um assunto, é um tema que está muito em alta, mas elas não sabem nem como que elas querem usar de fato isso para a empresa, para o negócio dela, ou dentro do atendimento, né? Da experiência do atendimento. Sim. Então, assim, é importante que se tenha um conhecimento mínimo ali, pelo menos, né? Do objetivo, o que que eu quero para o meu negócio, por que que eu quero utilizar a IA no meu negócio, né? Então, a empresa ela pode correr atrás um pouquinho também desse conhecimento, mas a Ask está aí também para ajudar nisso, né? Então, o que que a Ask pode fazer? Pode ajudar esse cliente a identificar as oportunidades de implementação da IA na ferramenta dele, no atendimento dele. Então, a Sim. Ask está aí para auxiliar nisso também. Excelente, Lucas. E Jaine, eu gostaria agora que você trouxesse para a gente quais formas que a gente consegue ali utilizar a IA no WhatsApp para contribuir tanto com a fidelização quanto com o aumento das vendas de uma empresa. Certo. Como a gente estava falando, a IA ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta muito importante para todo o processo do atendimento. Mas na fidelização, ela tem um ponto especial, porque justamente essa questão do atendimento rápido de não ter os gaps mesmo na parte de atendimento, de tempo de espera, tudo isso já é um a mais, porque hoje grande parte das insatisfações, e talvez uma das maiores, né, insatisfações que a gente identifica nessa parte de atendimento é a demora. A gente percebe muito essa questão, por exemplo, dos tempos médios de interação ou dos tempos médios de espera, né, dentro da plataforma hoje do AskSAC, onde a gente consegue mensurar isso. Esses tempos médios, se eles estão muito altos, eles tendem a dar retorno negativo nas pesquisas de satisfação, por exemplo. Porque isso é um ponto que realmente gera muita insatisfação por parte do cliente. Então, o fato de ter um atendimento que funciona o dia inteiro, não para fora de horário comercial, não para final de semana, não para feriado, isso já é um ponto a mais para a fidelização desse cliente. Outra questão seria a parte da personalização da experiência mesmo. Como a IA ela trabalha de forma específica para cada cliente, ela vai interpretar cada atendimento de uma forma, vai entender o comportamento do usuário, essa personalização ela é um ponto a mais. E ela faz o cliente se sentir ouvido.
sentido. Essa questão da análise de sentimento que a gente estava conversando anteriormente, isso é algo muito legal, porque o contato ele se sente valorizado. Ele entende que ele tem uma insatisfação, ele tem um sentimento a respeito de algo que está sendo validado. E muitas vezes ele nem sabe que é um robô que está validando isso para ele. Mas só essa satisfação de sentir que alguém entendeu a necessidade dele já é o suficiente para garantir a satisfação dele naquele momento. Outra questão seria, por exemplo, das recomendações inteligentes, né? Conforme a gente tinha falado, baseado no histórico de busca. Então, eu vou pedir para a produção colocar para a gente aí a imagem que nós trouxemos a respeito das sugestões mesmo de venda. Então, aqui no exemplo, a gente tem um cliente que adquiriu, né, um pacote de viagem e usando o histórico de busca e de compra desse usuário, a IA ela é capaz de sugerir, conforme no exemplo, um pacote de passeio, por exemplo, para esse mesmo destino, para essa mesma data. Então, entendendo as necessidades do cliente, entendendo o que já foi comprado anteriormente, ou o que ele tem interesse em adquirir, os sites que foram visitados, as opções do fluxo de atendimento que ele já escolheu anteriormente, isso auxilia muito a IA a entender a necessidade desse cara e mandar para ele o que de fato ele vai comprar ou o que ele pode gostar. Então, essas sugestões elas ficam mais inteligentes e elas vão gerando essa sensação mesmo de satisfação do contato, que é o que gera a fidelização. Por fim, eu vou trazer um pouquinho sobre a parte de estratégia de aumento de venda, né, engajamento, porque essas promoções personalizadas, elas são um ponto muito legal da IA. Você trazer dentro da conversa com o seu usuário coisas voltadas mesmo para o que é de interesse dele, coisas que ele já teve pesquisas anteriores, né? Ou que ele já até interagiu anteriormente, isso gera também esse sentimento de, poxa, estão entendendo o que eu gosto e eu não preciso nem fazer esforço de ir atrás, porque a IA ela já faz esse esforço por você, né? Então o usuário ele sai do atendimento feliz, se sentindo validado, se sentindo escutado e já com sugestões de às vezes de próximas compras ou de coisas que ele vai gostar de consumir, conteúdos que ele vai gostar de consumir. Então, para o usuário, é uma satisfação que, às vezes, um atendimento humano pode não gerar. Bacana, parece mágica tudo que você Parece. traz, né? Muitas soluções. Como que seria para iniciar essa implementação da inteligência artificial dentro do WhatsApp Business API? Quais seriam os primeiros passos de uma empresa? O primeiro passo da empresa tem que necessariamente ser contratar a API oficial do WhatsApp. E aí, no nosso caso, nós somos provedores oficiais, né, do WhatsApp. Então, por sermos parceiro Meta, a gente tem essa vantagem de justamente usar a parceria para ativar a API oficial do WhatsApp. Então, o primeiro passo é conseguir ativar a API, ativar um número que esteja vinculado de fato ali ao gerenciador de negócios da Meta, para conseguir também fazer todo esse processo certinho por dentro da API. E depois que tiver já o número com a API instalado, ativado, bonitinho, é realmente montar os primeiros passos e pensar o que a minha empresa quer fazer e para que ela vai usar a IA. Porque, conforme o Lucas falou, não adianta você ativar a IA e não ter um planejamento para ela. Ela é uma ferramenta muito completa e, justamente por isso, se você não tiver o conhecimento, não tiver um planejamento de fato bem estruturado para mexer com a IA, ela não vai te entregar tudo que ela pode. E você, às vezes, vai achar que não está suficiente, que não tá legal, que você não gostou do resultado. E às vezes é até questão de configuração, porque a parte de montagem dos prompts é muito importante. Então, você ter essa noção de quais são as suas necessidades e como você vai montar os prompts, né, os comandos para essa IA, é muito importante. Então, primeiro passo, conseguir o número ativado na API oficial do WhatsApp, depois montar o seu planejamento e aí escolher qual vai ser a IA que você vai usar. Hoje, na plataforma do AskSac, nós temos as principais, conforme o Lucas também já disse. Então, nós temos o ChatGPT, temos o Gemini, o DeepSeek, algumas outras IAs também que estão se inserindo no mercado recentemente. Então, a gente mantém a plataforma sempre atualizada conforme vão surgindo as novas inteligências do mercado. A gente traz isso sempre o mais rápido que der. Nosso time de desenvolvimento é muito preparado para isso. Então, a gente tem uma equipe que, de fato, é preparada para entender o que tem saído no mercado e como que a gente vai trazer isso para dentro do AskSac. Então, depois que você definir, de fato, qual vai ser a IA que você vai usar, aí sim você pode já colocar isso no papel e pensar se você quer integrar essa IA com outras ferramentas, por exemplo, com um CRM seu, com algum banco de dados que a sua empresa usa. E depois que você, de fato, entender se vai ter essa integração, qual vai ser a IA que você vai usar e tiver com o número ativo, tudo certinho,
aí sim você pode começar a usar e aí estruturar de fato de acordo com as suas necessidades, qual vai ser o fluxo que o seu cliente vai seguir, o que você vai querer que a IA faça por você. Se ela vai usar somente a parte de atendimento de linguagem natural, ou se você vai querer um copilot para fazer para ser um braço direito ali dos seus atendentes, se você vai querer fazer análise de sentimento. Então, de fato, entender quais são as necessidades que você tem e o que você vai querer aplicar da IA dentro do seu negócio. Muito bacana. Jaine, você trouxe um ponto também que eu gostei bastante. Entre os passos ali, o primeiro é ter o WhatsApp Business API, Isso, e você citou que a Ask hoje é uma empresa que é BSP da Meta. Traz sim. pra gente um pouquinho melhor qual a diferença de hoje a Ask ser uma empresa, um BSP da Meta? Hoje, por sermos um parceiro da Meta e termos essa relação, esse relacionamento direto com eles, isso nos traz vantagens que outros provedores podem não ter. E uma dessas vantagens, que para mim é muito legal, é a parte de receber os betas e os testes que a Meta faz dentro da API. Então, por exemplo, recentemente, nós recebemos alguns betas que são o de Pix, né, de pagamento dentro da plataforma, recebemos o beta de ligação de voz por dentro do WhatsApp também, que são coisas que a gente só recebe por ser parceiro da Meta. Então, justamente por ter esse relacionamento de BSP, nós recebemos as novidades primeiro, e aí nós preparamos o nosso ambiente, preparamos o AskSac para essas novidades, e o quanto antes a gente traz isso para os nossos clientes, já para conseguir testar de fato essas funcionalidades, estar de acordo com o que tem saído de novidade no mercado mesmo. Então, trazer essas novidades da Meta em primeira mão é a principal vantagem de ser um BSP da Meta hoje. É um diferencial muito bom e Com uma certeza, vantagem muito grande para os clientes, com né? certeza. Muito obrigado, Jaine. Lucas, e agora com você, o que a gente pode esperar do futuro? A gente já tem muita coisa no presente, né? Mas o que a gente pode considerar aí do futuro, considerando as integrações possíveis ali entre o WhatsApp e as inteligências artificiais? Então, recentemente a gente está em fase de liberação já de um novo modelo de IA, que a gente chama de RAG, né, que é a geração aumentada de recuperação. O que se trata isso? Nada mais é do que um repositório de conhecimento próprio, né? Então, o que o cliente pode fazer? Ele vai poder fazer upload ali de arquivos, documentos, tutoriais, né? Tem uma base de conhecimento mesmo, de um produto ou serviço, por exemplo, mas isso também é bem flexível, né? E pode ser um documento, como eu falei, um arquivo ali PDF, ou pode ser uma URL de um site também. O que a IA vai fazer com isso, né? Ela vai utilizar esses documentos, né, esses arquivos, ou o site, no caso, para consultar. Então, assim, o que a gente vai ter de benefício com isso? Um retorno para o cliente ali, né? E durante um atendimento, por exemplo, vai ter um retorno mais preciso e mais contextualizado. Porque é diferente você usar a IA de uma forma mais genérica, né? São essas que a gente costuma usar, mas essa que a gente tem ali um conteúdo próprio mesmo, né? Customizado do cliente, vai ter uma resposta muito mais precisa, né? Dentro daquele contexto, né? Então, isso é um benefício muito grande aí. E, além disso, né, esse upload que eu comentei, ele pode ser feito de uma forma agrupada. Então, eu posso ter dentro de uma mesma empresa, né? Vamos supor que a empresa tem vários tipos de produto ou serviço, ela pode agrupar por temas ali. Ah, para esse tema desse produto, são esses arquivos aqui que eu quero que a IA utilize, né, nos prompts ali durante o processamento dessas mensagens que virão ali. Então, tem todos esses benefícios que eu comentei, né? Então, isso, o cliente que quiser já pode entrar em contato aí, né? E já implantar essa parte aí que a gente já está disponibilizando agora, né? Que é um lançamento. E a gente tem em breve, né? A gente já está de olho aí também na IA multimodal. O que é a IA multimodal? Nada mais é do que a possibilidade de a gente configurar a IA, tanto a entrada como a saída, com tipos de dados diferentes. Então, por exemplo, se eu estou passando para a IA somente um texto, é diferente de eu passar uma imagem com um texto junto, né? Uma legenda ali, por exemplo. Porque a IA ela vai ter um contexto a mais. Quanto mais contexto você está dando ali para a IA na entrada, mais ela vai dar um resultado também mais preciso, mais completo, né? Então, isso aí vai ser uma coisa bem bacana que a gente quer implementar em breve também. E é isso, assim, mas para fechar, né, só para ficar claro essa parte aí, a gente, como a Jaine comentou, a gente está sempre ligado aí, tanto na parte da Meta, por a gente ser parceiro Meta, né, qualquer novidade da Meta, mas também qualquer novidade de IA, a gente está sempre atento para trazer o quanto antes, né? A gente trouxe essas novas integrações, né, a DeepSeek, que está bem alta agora, Sim. temos outras também, né, mais recentes que a gente já incluiu também.
Então, a gente está sempre atento. Então, para o pessoal que é cliente da Ask já, né, fique atento sempre às novidades, né, que a gente lança, nosso blog, né, enfim, tudo que a gente divulga, porque sempre tem novidades, né? E para quem não é cliente, eu sugiro, recomendo fortemente que entre em contato também com a nossa equipe aí, para que se torne um cliente e tenha acesso a esses recursos, né, muitas vezes exclusivos aí, principalmente Sim. pelo beta, né, que a Jaine comentou, o beta da Meta, que esses recursos que a gente tem, que a gente passa na frente, justamente por ser BSP, e é isso. Certinho, a gente vê que tem muita coisa boa para esperar, acredito também vai ter muita coisa ao longo do ano que vai surgir aí pra gente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, então primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado Lucas, muito obrigado Jaine. Gostaria de agradecer também a presença de você que está nos assistindo, assim como o Lucas disse, se você já é cliente Ask, entre em contato, saiba como implementar essas novidades, esses benefícios na sua empresa, e para você que ainda não é cliente Ask, siga a gente em nossas redes sociais, entre em contato através de um dos nossos canais digitais e venha também fazer parte dessa revolução, tanto na inteligência artificial quanto nas jornadas de conversa. Muito obrigado.